Bom dia, meus amigos, a paz de Cristo, tudo bem? Meu nome é Gabriel Felipe e eu faço parte da missão 1830 da comunidade do Caminho Novo. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, podendo partilhar um pouquinho desse momento tão legal, tão importante que a gente está vivendo, que é esse retiro de Páscoa. E dizer que a minha alegria ainda é maior, uma vez que a gente tem vivido isso de uma maneira tão diferenciada, que é através das redes sociais. Eu queria, antes de começar a conversar com vocês, pedir que o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, para que eu consiga falar tudo o que é preciso falar e que vocês também consigam ouvir o que é importante para a vida de vocês neste momento. Amém. Ficou para mim a responsabilidade de falar sobre a ressurreição e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder falar sobre esse tema, mas também uma responsabilidade. E eu gostaria de começar essa palavra com vocês fazendo um recapítulo. A comunidade gosta muito disso. Eu vou fazer esse recapítulo, lembrar um pouco de todos esses momentos vividos aqui por esse retiro, fazendo também uma comparação com subir um monte. Como você está agora? Mas antes de responder essa pergunta, como você está agora? Como você chegou até aqui? Quem te convidou? Como você ficou sabendo desse retiro? Como que foi essa chegada? E muitas vezes esse sim para estar aqui com a gente. Logo depois do sim dado, a gente lembrando aí como é que a gente foi convidado, algumas vezes sem querer, outras vezes sem querer, algumas vezes esperando que esse retiro acontecesse, um pouco decepcionado, porque talvez ele não teria, outra vez nem sabendo como ia ser esse retiro pelo computador. Nós começamos ele e a pergunta foi: como foi esse caminho, esse percurso? Talvez esse percurso foi um percurso difícil, foi um percurso conturbado, com algumas distrações, a dificuldade com a internet, talvez a dificuldade de ter um tempo, talvez uma distração por conta das outras coisas que a gente tinha que fazer ou tem que fazer, apesar de nós estarmos de quarentena. Talvez a dificuldade de subir esse monte foi conseguir ter um momento de paz, de espiritualidade, no meio de tanta confusão e tanta tristeza no mundo. Mas nós subimos esse morro. E eu desafio a vocês a lembrarem as belezas desse morro subido. Nessa caminhada de 3 dias, 4 dias, ou aquelas pessoas que viram os nossos vídeos antes, é como se no meio do tumulto tivesse um período que tudo parasse para a gente contemplar um pouquinho alguma coisa ou outra. E eu sei que isso aconteceu com vocês também. Até no momento que a gente chega no topo. É muito legal falar do topo, porque o topo é aquele lugar onde é o ápice, onde tudo está revelado, ou o que deveria ser revelado naquele momento foi com aquela vista. E eu não sei qual foi o dia que você chegou no topo do seu retiro. Talvez você chegou no topo do seu retiro com a primeira palestra, com a primeira pregação, com o primeiro vídeo que você assistiu. Talvez vai ser com essa palavra que você está ouvindo agora que você vai chegar no topo. Mas a gente chega no topo. A gente consegue receber um momento de graça. E eu convido a vocês a contemplarem esse momento de graça que vocês estão vivendo ou viveram nesse retiro. Mas hoje é o nosso último dia de encontro aqui. E o que eu queria falar com vocês é: vamos descer? A gente precisa descer do monte. E aí eu volto à primeira pergunta, que é: como você está agora? Preparado para descer? Preparado para voltar para a sua realidade? Preparado para ouvir essa última palavra, que em nome de Jesus vai ser uma palavra de ânimo para a gente continuar a nossa vida?
Preparado para pegar todo esse ensinamento que aconteceu nesse retiro e levar para a sua vida? É isso que eu queria muito que a gente pensasse um pouco. E o que vamos encontrar? Às vezes, quando a gente volta de um retiro, a gente acha que tudo mudou, que as coisas vão estar diferentes, que a partir de agora tudo vai ser diferente. E eu sinto em dizer que as pessoas vão ser as mesmas, os problemas vão ser os mesmos, as pessoas não fizeram retiro. Talvez as pessoas não tiveram essa visão do topo que você teve. E é por isso que eu queria falar com você que, apesar de ter sido um pouco decepcionante pensar no que a gente vai encontrar, você talvez mudou. E essa é a notícia boa. Às vezes, minha mãe tinha um ditado muito legal que falava assim: quando a gente viajava, quando o carro estava indo, a gente ia jogando todas as nossas preocupações para fora do carro. Aí quando o carro voltava, a gente ia pegando todas as preocupações. Às vezes descer desse monte vai ser isso, talvez lembrar das preocupações, lembrar das coisas. Apesar de a gente não ter saído, a gente pode ter feito um retiro interno e desligado nesses dias em relação a algumas coisas. Mas o que eu queria falar com vocês é que você está diferente. Você pode encarar essa realidade de uma outra forma. Você mudou. Só que essa mudança vai ser uma mudança simplesmente ou só extraordinária. Talvez você mudou de maneira extraordinária. Você não conhecia a Cristo, conheceu agora, tudo mudou, foi uma coisa muito legal. Mas talvez não. Você já está na caminhada, algumas coisas que você ouviu aqui você já sabia. Mas essa mudança, uma ou outra, grande ou menor, ela necessita de uma conversão diária. O que significa isso? O retiro nada mais foi do que uma semente plantada. E essa semente ela vai germinar. Ela vai crescer, no momento certo ela vai dar fruto. Como isso vai acontecer na sua vida, eu não sei. Mas eu queria te dar agora, desde já, essa esperança para a gente ouvir essa última pregação que vai ter, tendo essa certeza de que, eu nem sei se essa vai ser necessariamente a última, mas tendo essa certeza de que a gente vai colher fruto de tudo isso que a gente está vivendo. De maneira especial, nós que recebemos uma boa notícia. Você tem noção da boa notícia que nós recebemos, de que nós vivemos nesse período? Existe um Deus que nos ama e esse amor é tão grande, mas tão grande, que Ele deu o seu Filho por nós. Esse Filho, Ele veio, nos ensinou a viver, nos mostrou que tem como sim dar certo, que tem como sim ser santo no meio desse mundo tão difícil, tão pecador. Ele mostrou que existe sim um caminho de reconciliação com Deus. Ele se deu primeiro em pão por nós, para nos alimentar. Depois, ele morreu e foi crucificado para pagar um preço que era para nós termos pago. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas não acabou ali. Ele ressuscitou, deixou para nós aqui uma missão ainda, com a ajuda do Espírito Santo, e uma promessa que ele vai voltar. Se você ainda não tinha entendido todo esse contexto, é essa a boa notícia que Deus te deu, que Ele está te dando e que eu vim falar com você. É essa a boa notícia. E é em cima disso que nós vamos estudar agora um pouquinho e ver algumas passagens. Existem várias passagens que a gente podia pegar para conversar um pouquinho sobre isso. Eu escolhi uma, talvez que não seja tão corriqueira, mas foi muito legal. E um outro ponto, antes de a gente chegar nessa passagem, é que esse Cristo que ressuscitou é o que vai te dar a vida e vai te ressuscitar quando
for o último dia, o momento de voltar, aquela promessa, mas que hoje, na sua vida, voltando para a sua realidade, descendo do monte, Ele também quer te dar vida nova. Ele também quer te ressuscitar. Muito legal a gente perceber essa boa notícia, essa boa nova, e é em cima disso que nós vamos ler agora um capítulo da Bíblia. E eu não vou ler ele todo aqui, porque ele é um pouco grande, mas então eu vou pedir para que vocês parem agora esse vídeo e leia essa parte da Bíblia, que é João, Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 a 56. Para aí e vai ler essa passagem da Bíblia, por favor. Então, galera, vocês já viram aí, já leram a passagem? Evangelho da comunidade de João, capítulo 11, versículos de 1 a 59. Pois é, coloquei o óculos de novo, gente, para poder ler com vocês aqui. Eu sei que está dando um pouquinho de reflexo, mas me perdoe aí nesse sentido, tá bom? Esse evangelho, gente, essa parte do evangelho fala sobre a ressurreição de Lázaro. Cristo ressuscita Lázaro, não é? E por que eu quis falar sobre isso? Porque Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Mas ele é a ressurreição e a vida porque ele ressuscitou, não é? Ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo, mas ele quer fazer isso com a gente. Ele quer ressuscitar a gente e ele quer dar vida para a gente. Tanto na hora final, na hora da nossa morte, ou quando ele voltar, mas também agora ele quer dar vida e vida em abundância, ele quer ressuscitar a gente em lugares que a gente precisa ser ressuscitado. Então, o que eu aconselho a vocês agora é pegar essa passagem bíblica junto comigo e a gente vai dar uma folheada nela. Na comunidade, vocês puderam perceber isso nesse retiro, para quem fez esse retiro, para quem conhece a comunidade, a gente para em alguns pontos que dá sabor. Alguma coisa que chamou a atenção, os frutos da nossa leitura orante. E eu vou fazer isso com vocês. Normalmente, com a pedagogia inaciana, a gente para em 3 pontos. E é claro que como o texto é grande, e o nosso tempo aqui é um pouquinho maior do que a nossa oração pessoal, eu vou me ater e vou me permitir parar em alguns outros pontos, mais do que 3. Mas vão comigo, pega a sua Bíblia e bora lá ler algumas partes dessa passagem que são importantes e que vai me ajudando a continuar esse papo com vocês, pode ser? Então nós vamos começar com o versículo 3, que diz: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Essa parte ficou muito forte para mim porque a enfermidade não é falta do amor de Deus. Muitas vezes a gente pode pensar que a dificuldade que a gente está passando, que a enfermidade que a gente está passando, que o problema que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente seja falta de amor de Deus. Deus está castigando a gente, Deus não ama a gente. Isso não é verdade. Não planta essa mentira, não deixe o demônio plantar essa mentira em você. Deus amava Lázaro e ainda assim Lázaro estava enfermo. No versículo 6 fala assim: demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Cristo, ele ia até Lázaro, mas ele ainda ficou no lugar onde ele estava 2 dias. De vez em quando a gente precisa, quando a gente está necessitando de Deus, a gente quer uma resposta imediata. De maneira especial, nós que somos a geração WhatsApp, e não podemos esperar 3 minutos para receber uma resposta, a gente acha que Deus tem que ser fast food. Naquela hora, naquele momento, daquele jeito que a gente quiser. E de vez em quando Deus pode demorar para a gente. Mas aí é o momento da gente permanecer na fé. Trazendo uma outra passagem bíblica, a barca no meio daquele mar tumultuado, e aí eles gritam, Jesus dizendo: Jesus, não importa que estejamos perecendo, Jesus, não importa, o Senhor não importa, a gente já tem uma caminhada junto, a gente já é amigo, o Senhor não importa que a gente esteja morrendo. Acredito também que foi esse mesmo momento que as irmãs de Lázaro teve, mas Jesus virou para os apóstolos no barco e falou assim: ainda não tendes fé? E talvez é essa pergunta que a gente deve fazer para a gente hoje. A gente está desesperado, talvez com algum problema, porque a gente ainda não tem fé?
Que a gente possa acalmar o nosso coração e saber que Cristo está na barca com a gente. Ele caminha ao nosso lado, Ele trabalha ao nosso favor. E que no momento certo Ele vai vir e vai agir da maneira com que Ele achar melhor. E aí nós vamos agora para o versículo 11. E no versículo 11 ele diz: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Às vezes, gente, alguma coisa vai acontecer. Lázaro literalmente morreu. Mas essa morte de Lázaro me traz 2 pontos. O primeiro ponto é, sim, nós vamos ter a primeira morte. Ninguém vai ser isento dessa primeira morte. Se nós não morremos de uma forma, nós vamos morrer de outra. Mas o mais importante é a gente se despertar para essa segunda morte. E é esse segundo ponto que eu queria falar com vocês. Que Lázaro dorme. Eu gostei desse termo porque desperta tu que dormes. Desperta você hoje que está dormindo em algum lado, em algum momento da sua vida. Desperta para essa segunda passagem que vai acontecer na sua vida. Desperta porque é de mais importante de fato. E é muito legal a gente poder perceber isso. Passando lá para o versículo 16. No versículo 16 fala assim: vamos também nós para morrermos com ele. Isso aí é um apóstolo dizendo que vai junto com Jesus para morrer com ele, porque eles vão voltar num lugar perigoso, porque ali as pessoas já não queriam mais Jesus, Jesus já estava sendo perseguido. E o que traz para mim em relação a isso é que nós também teremos que carregar a nossa cruz. Os apóstolos, eles erraram no momento da crucificação, mas logo depois eles também caminharam e receberam a cruz deles. Nós também vamos viver as nossas cruzes. Descer do monte, viver a realidade, mesmo sabendo que Cristo ressuscitou e quer nos dar vida, é ser um seguidor de Cristo. E ser um seguidor de Cristo significa carregar a sua cruz. Viver o que tem que ser vivido. Morrer com Cristo para poder ressuscitar com Ele. E essa passagem me traz muito esse ponto. Depois, lá no versículo 21, é falado assim: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. É muito legal isso porque a irmã de Lázaro entende o senhorio de Deus. Deus é Deus. E Deus ele pode fazer tudo. Ele podia impedir, mas ele pode também chamar a pessoa que já morreu. E Deus é Deus também na sua vida. Ele pode fazer tudo na sua vida. E no versículo 25, 26, a gente escuta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Esse é o tema da nossa palavra aqui hoje, da nossa conversa. E é isso que eu quero trazer para vocês. Nesse momento, Deus faz um paralelo muito importante. Porque ainda que morra, viverá. Ainda que eu passe pela primeira morte, eu vou viver. E é muito importante a gente perceber esses 2 pontos. O quanto Deus quer dar qualidade de vida e vida em abundância para a gente que está saindo desse retiro agora, para a nossa vida agora. Mas o quanto também que Ele quer dizer que o mais importante ainda está por vir, que é quando nós ressuscitarmos, quando Ele voltar, quando o reino for instaurado. E nós vamos falar um pouquinho do reino. O quanto que é importante eu acreditar e esperar o reino que vai vir. E o quanto que é importante viver também o reino hoje, na minha realidade, da forma com que eu consegui. Isso é muito legal, gente, muito profundo. No versículo 35, eu acho que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E aí eu quero voltar a falar sobre isso, mas é especial nesse momento tão difícil que a gente vive, essa pandemia, todas essas dificuldades. Jesus ele chora com a gente. Padre Simonet fala nas suas ministrações
que existem duas flechas que o inimigo ataca a gente, o medo e a mentira. E como a gente tem sido alvo desses dois dardos inflamáveis do inimigo, o medo e a mentira. Por favor, gente, não deixe que nesse período o medo e a mentira assolem o seu coração, dizendo que isso é castigo de Deus, que Deus está fazendo isso porque por uma coisa ou por outra. Deus está chorando com a gente. A cada pessoa perdida, a cada sofrimento, Deus chora com a gente. Ele chora porque ele foi ser humano, ele sente essa perda. Assim como ele chorou por Lázaro, ele chora por cada um de nós hoje. Tanto nesse momento extremo, mas quanto nas nossas dificuldades diárias. No versículo 39 fala: tirai a pedra. E esse tirai a pedra me traz dois pontos de reflexão. O primeiro ponto é: se esforce. É um esforço tirar essa pedra, mas é um esforço de dar um passo, não o primeiro, porque é Cristo que chega aí. Trazendo um pouco para a nossa realidade, Cristo ele quer ressuscitar todas as áreas da nossa vida. Cristo quer nos dar vida e vida em abundância, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Mas existe um monte de sepulcros na nossa vida. Talvez exista um monte de lugares que estão fechados. Cristo está nesse lugar agora, batendo na porta, falando: eu quero ressuscitar, eu quero te dar vida. Abre a porta, rola a pedra. E aí a gente precisa de ter esse esforço, mas a gente também tem que ter essa vontade de se abrir. E olha só o que ainda fala no versículo 39: Senhor, mas cheira mal. Talvez tem tanto tempo que a gente não abre essa porta, tem tanto tempo que a gente está ali fechado, morto, que já cheira mal. Sabe o que eu quero falar com você? Esse pecado, esse medo, essa omissão. Deus já sabe, Jesus já sabe. Jesus sabia que estava fechado, que estava cheirando mal. Ele sabia. Mas ainda assim é só Ele que pode curar aquilo, mudar aquilo. Então não tenha vergonha não tenha medo não tenha dificuldade não. Abra, enfrenta isso. Abre essa porta. Por mais que vai cheirar mal, por mais que vai doer um pouco, deixa Cristo entrar. E lá no versículo ainda 39, se crês, verá a glória de Deus. Se a gente acreditar, a gente vai ver essa glória hoje e no decorrer de toda a nossa vida, até no dia que a gente se encontrar com Ele. Então, mais uma vez, é mais uma palavra de força e de coragem para que a gente abra essa porta. E aí no versículo 43, Cristo grita como um líder, assim como Ele pediu para aquele mar calar, agora Ele grita e fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora. E é isso que é ressuscitar, é isso que dá vida e vida em abundância. Cristo quer fazer isso na sua vida. Corrigindo a fala, Cristo diz: Lázaro, vem para fora. Essa frase vem significa: eu estou aqui fora. Vem para cá, para fora. Vem para o lado de cá, porque o lado de cá é a vida, o lado de cá é a ressurreição. E é isso que Cristo faz. Cristo te chama para o lado dele. Isso é muito legal. Lá no versículo 4, diz assim: desatai-o e deixai-o ir. E esse ponto para mim me chamou muito a atenção, porque, olha só, Lázaro foi ressuscitado, ele ganhou vida em abundância agora, mas isso não significa dizer que ele não vai precisar mais da ajuda de outras pessoas. E por que eu quero trazer esse ponto aqui hoje? Você está saindo, recebendo esse retiro, acabando e concluindo esse retiro. Talvez foi o momento onde Deus pôde te dar vida em abundância. Talvez foi o momento em que Cristo ressuscitou N coisas que já estavam mortas em você, sonhos, vontades, bênçãos. Mas isso não quer dizer que a sua relação vai ser só você e Deus, ou pior, vai ser só você sozinho. Você ainda vai precisar de pessoas para te ajudar a desenfaixar algumas coisas. E é por isso que a igreja está aqui. A gente teve a felicidade de participar das frates nesse retiro, ficar mais próximo de algumas pessoas, nós somos muitos.
mas a felicidade de poder encontrar com pequenas pessoas, nos lembrar a primeira igreja, e é isso que eu quero dizer para vocês. Independente de qual for a sua denominação, independente de qual distância nós estamos, seja a igreja, faça a igreja, ajude a desenfaixar a pessoa que acabou de ser ressuscitada num ponto e conte com a ajuda de outras pessoas para te desenfaixar nos lugares que você precisa ser desenfaixado, porque Cristo acabou de te ressuscitar. Permita-se ser cuidado pela igreja e seja um cuidador de outro dentro da igreja. Para concluir, quase concluindo a nossa fala aqui, no versículo 50 fala assim: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que o homem pereça por toda a nação. Esse último versículo que eu queria trazer dessa passagem, só para contextualizar um pouquinho na passagem, Jesus Cristo ressuscita Lázaro na frente de muitas pessoas. Algumas acreditam nele, creem nele. Outras vão falar com os fariseus. E os fariseus, reconhecendo que Lázaro estava morto e que agora ele vive, não acreditam em Cristo. Acham melhor, de alguma forma, abafar isso. E, nesse momento, um dos fariseus, um dos sacerdotes fala: é preferível que Cristo morra do que todos os outros morram, porque eles estavam com medo das pessoas aclamarem Jesus Cristo como rei de Israel, rei dos judeus, e os romanos tentarem tomar o poder novamente, porque eles estavam sob o jugo romano, não entendendo nada do que Cristo falou durante esses 3 anos, simplesmente voltado só para uma política, para um mundo material, muito difícil. O que eu quero dizer com isso? 2 pontos. Primeiro ponto é que ainda assim, depois de todas essas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, ainda assim, depois de tudo isso que aconteceu, nós vamos contar para algumas pessoas, algumas vão acreditar e vão seguir Cristo, outras não. Outras não vão querer caminhar com Cristo, e isso é uma realidade. A gente só deve assumir isso e orar por essas pessoas. Mas, um outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês em relação a isso é que o castigo que nos traz a paz, o ombro de Cristo carregou. Sem querer, por querer, a Bíblia fala até que foi por conta de uma visão mesmo. Esse sacerdote que diz essa frase, ele diz exatamente o que aconteceu. Um iria morrer por muitos. E foi isso que aconteceu. Cristo morreu por muitos. Cristo morreu para te dar a vida. E por favor, não esquece disso. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre tudo que devia ser falado. Eu gostaria de agradecer a presença de você aqui. Eu gostaria que a gente pudesse entender que é um reino, é uma ótica diferente que a gente precisa de viver. Nada vai mudar, mas a forma com que a gente vê as coisas que deve ter mudado a partir de agora. E apesar da gente querer viver o reino no momento certo, quando Cristo voltar ou quando a gente morrer, a primeira morte, existe uma outra coisa. Existe uma passagem que fala, que Cristo fala assim: o reino de Deus está próximo. E é muito legal porque isso pode dizer que sim, o fim do mundo está chegando, as coisas estão aproximando. Muitas pessoas estão falando isso ultimamente. Mas a gente pode perceber também que Cristo vive o reino. E é porque Ele vive, porque Ele é o reino de Deus está próximo. Que a gente também possa viver o reino, fazer o reino na nossa vida hoje, para que o reino esteja próximo. Eu acho que essa é a maior lição que eu podia tentar passar aqui hoje. Desculpa toda essa dificuldade, foi um grande desafio fazer essa nossa conversa aqui através do celular, dentro da casa da minha avó. Está sendo muito, muito legal. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente e que a gente possa caminhar juntos, chegando aí nessa planície, sem esquecer de tudo isso que a gente viveu nesse monte e acreditando que Cristo ressuscitou, que Ele vive
para nos ressuscitar e para nos dar vida e vida em abundância. Fique com Deus, meus amigos. Aquele abraço. Tamo junto.